Vamos à entrevista do dia? Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o padre José Carlos Guabiraba. Padre, bom dia, muito obrigado por nos atender. O senhor deve estar num ritmo aí, né, de todas as ações previstas lá na paróquia, lá no centro, da qual o senhor faz parte. Tem muita coisa prevista, padre? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos queridos ouvintes da Jovem Pan Araçatuba. Eu aqui agradeço muito a oportunidade de estar aqui para refletir sobre esse tema tão importante que é a Páscoa. Exatamente. Importante para nós cristãos católicos, para os outros cristãos não católicos e também para não cristãos, como os judeus, por exemplo, né? Vamos detalhar isso daqui a pouco, mas eu gostaria que o senhor começasse me dizendo o seguinte: para além de ovos de Páscoa e da definição simplista aí do renascimento de Cristo, o que de fato o que de fato é a Páscoa e o que ela significa para o cristão? A palavra Páscoa, né, vem do hebraico Pessa, né, que significa passagem. Na verdade, se nós formos buscar assim a etimologia mais profunda da palavra Páscoa, não é simplesmente passagem, mas seria um salto, digamos, né? Passagem, salto, é uma palavra que está profundamente ligada à ideia de transformação, de mudança, passagem de uma situação para outra completamente diferente. E não apenas no que se refere à outra vida, ao pós-morte, às realidades desta vida. Por isso que é interessante quando você fala para além dos ovos de Páscoa, de chocolate, etc. e tal, a Páscoa tem um significado muito, muito profundo. Passagem, salto, transformação, mudança. Aplica-se ao conceito da Páscoa o conceito também de metanoia, que está inclusive... Metanoia tem tudo a ver com Páscoa, porque metanoia é uma palavra grega que nós traduzimos normalmente por conversão, mas metanoia tem a ver com mudança de mentalidade. É uma mudança, ou seja, aquilo que tem valor para mim passa a não ter gradativamente à medida em que eu mudo a minha visão, a minha consciência. Então, Páscoa está profundamente ligada à metanoia, metamorfose. Então, nós podemos fazer uma associação muito interessante entre os termos, as realidades, né? Páscoa, metanoia, metamorfose, tranquilamente. Perfeito. O padre, quando surgiu, de fato, a Páscoa? A Páscoa é uma festa muito, muito antiga. As origens da Páscoa são muito remotas, né? E quando nós falamos em Páscoa aqui no Ocidente, nós pensamos logo apenas no mundo cristão, na ressurreição de Cristo. Claro, para nós é isso, Sim, evidentemente. Mas a Páscoa está ligada às festas muito antigas dos judeus nômades do deserto, né? Festas agropastoris, festas ligadas aos rituais mesmo dos judeus, que conduziam seus animais pelo deserto, procurando pastagens, etc. e tal. Festas ligadas aos ciclos da natureza, a primavera. Tanto assim que a Páscoa está ligada, acontece no tempo da primavera, né? E no hemisfério norte, para nós aqui agora é outono, né? Um outono muito estranho, é verdade, mas é outono. Depois a Páscoa, ela entrou, digamos assim, como os judeus a celebram hoje, ela está ligada à libertação da escravidão do Egito. Lá no capítulo 12 do Êxodo, a passagem de Deus pelo Egito para libertar o povo que era escravo no Egito, por intermédio de Moisés, né? E o povo que passa da escravidão
e vai caminhar pelo deserto 40 anos até chegar à terra de Canaã. E por isso o mês de Nisan, o mês da primavera, passa a ser para os judeus o primeiro de todos os meses, onde se celebra Pessá. Pessá, passagem, que vem das antigas festas ligadas aos ciclos da natureza, colheitas, etc. Agora, Pessá, passagem. Passagem de Deus pela terra da escravidão, passagem do povo da terra da escravidão para a terra da liberdade, atravessando o deserto, que é todo um aprendizado, né? E se torna uma festa memorável, ou seja, uma celebração. Aquilo que é célebre, aquilo que tem que permanecer. Por isso, Nisan, o primeiro de todos os meses, o mês da primavera, o mês da Páscoa judaica. Por falar em mês, né, por falar em calendário, como é que a gente determina Carnaval, Páscoa, o período da Quaresma? Como é que é feito esse cálculo? Porque ninguém sabe, né? Ano que vem, quando cai, quando não cai. Então, exatamente. Cristo morreu, pelo que nós calculamos pelos evangelhos, entre 14 e 15 de Nisan, que é o mês da primavera no hemisfério norte, e o Cristo morre no contexto da Páscoa judaica, que é o mês da primavera na terra de Jesus, no hemisfério norte, né, no Oriente. Cristo morre nesse período e Cristo celebra a sua Páscoa, também dentro do contexto da Páscoa judaica, sendo ele judeu. Houve uma controvérsia muito interessante entre Oriente e Ocidente para a celebração, para a data da Páscoa. Não foi uma coisa tão simples. Por isso que até hoje, a data da Páscoa para nós, cristãos latinos, ou seja, os cristãos ligados a Roma, é uma, e para os cristãos do Oriente é outra. Por exemplo, este ano, nós, cristãos latinos, vamos celebrar a Páscoa dia 9 de abril. Os cristãos orientais, ortodoxos, e os outros católicos não latinos, os católicos do Oriente, vão celebrar no dia 16 de abril, uma semana depois. Tem ano que coincide, mas este ano, por exemplo, não vai coincidir. É sempre marcada, nós, cristãos latinos, marcamos a Páscoa sempre assim, na primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera, no hemisfério norte. Então, sempre assim, um domingo que seja próximo, por isso que a Páscoa para nós não é uma data fixa, é sempre uma data móvel. Isso. E ocorre sempre entre 24 de março e 24 de abril. Ela ocorre sempre nesse período aqui. Ela nunca ocorre antes de 24 de março, nem depois de 24 de abril, é sempre nesse período. Porque sempre se calcula num domingo próximo à primeira lua cheia depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Equinócio quer dizer a lua cheia quando o dia e a noite se tornam uma coisa só. Equinócio. O dia e a noite ficam como se fosse uma coisa só, porque a lua está cheia e clareia tudo, né? Então, calcula-se a partir daí. Por isso que é uma festa móvel. Agora, no Oriente, eles têm uma data fixa. Eles celebram no 14 de Nisan. Então, eles calculam sempre o 14 de Nisan é aqui, então eles celebram no 14 de Nisan. Nós não. Nós calculamos sempre próximo à primeira lua cheia depois do equinócio. Então, calcula-se primeiro a data da Páscoa para depois retroagir ao Carnaval. Exatamente. Porque, de modo geral, as pessoas pensam no senso comum que marca-se primeiro o Carnaval. Exatamente, porque vem antes, né? É o contrário. Primeiro se calcula a data da Páscoa, para depois calcular o resto. Quarta-feira de cinzas, Carnaval, etc. e tal. É assim que se marca. Para nós, do Ocidente, os católicos latinos, ou seja, os ligados a Roma. Os do Oriente, os ortodoxos. E os católicos orientais, que existem mais de 20 igrejas orientais, ligadas ao Papa, porém com independência litúrgica e de calendário. E os ortodoxos, que são independentes, são separados de Roma. E eles calculam sempre no 14 de Nisan, por isso que cai em data diferente. Tem ano que coincide, mas geralmente não. Dadas as explicações históricas sobre a Páscoa,
Padre, são 8 horas e 32 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco, o senhor continua aqui, porque a gente tem muita coisa para falar sobre esta data, os símbolos e a programação, inclusive. Tá certo? Ok, tá bom, já quero mandar o meu abraço aqui, ó, para quem está nos acompanhando pelo Facebook, o Cláudio Henrique. Claudinho, um abraço, meu colega jornalista, e também a Sueli Regina, fazendo comentários desde a primeira notícia dada no Jornal da Manhã, Araçatuba. Aguarde um instante, só o break, tem só 2 minutinhos e a gente já retorna. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje? Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan é o padre José Carlos Guabiraba, que no primeiro bloco falou aí da história da Páscoa, né? Falou de renascimento, de como calcular a data, e agora vai dar informações sobre símbolos da Páscoa e também da programação aqui da Diocese de Araçatuba. Padre, vamos lá, quais são os símbolos mais tradicionais da Páscoa? Então, popularmente, acho que pegou essa imagem, essa ideia do ovo de Páscoa, né? O coelho, etc. e tal. Certamente, ao que se sabe, pelo menos que eu saiba, são símbolos que vêm dos germânicos, né? A Igreja teve uma missão muito importante na Europa, com relação, por exemplo, aos bárbaros, né? A cristianização de povos na Europa, e também acolheu símbolos, né? E, ao que parece, entre esses símbolos, por exemplo, entrou para a nossa tradição o símbolo do ovo de Páscoa. E o ovo e o coelho são símbolos de fertilidade. Fertilidade. Então, profundamente associados à Páscoa, que traz essa mensagem da vida que renasce e da vida que é sempre muito forte, que não pode ser detida. A Páscoa está intimamente ligada a esta realidade. Eu gosto de falar sempre que não são ideias nem conceitos apenas, mas realidade da vida que não pode ser nunca detida, porque a vida é sempre mais forte do que a morte. Então, do ovo sai sempre uma vida nova. E o coelho é, por excelência, um símbolo de fertilidade, de fecundidade, né? Que se reproduz muito rapidamente, em grande quantidade. Então são símbolos muito bonitos, mas é claro que a Páscoa para nós não se reduz a isso, não se resume nisso. A Páscoa para nós é o Cristo vencedor do pecado e da morte. Você agora há pouco dava essas notícias tão tristes de violência nas escolas. Claro que a violência, infelizmente, está em muitas situações. É sistêmica, né? Sistêmica, mas falando especificamente nas escolas, envolvendo jovens, né? E que deixa apreensiva muita gente. A Páscoa é um tempo de nós olharmos para tudo isso com esperança, com reflexão, porque Páscoa é vida que vence a morte e vence essa situação de medo. E nós temos que olhar para tudo isso sempre motivados por uma vida muito forte. Padre, Colomba Pascal. Me parece que não é algo que chame tanto a atenção das pessoas como, por exemplo, o panetone no final do ano. Mas a colomba, ela é um símbolo também? Colomba é pomba, né? Para nós, na igreja, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Inclusive no Evangelho se fala-se abertamente, explicitamente, do Espírito Santo como pomba. Agora, o que eu saiba, a pomba associada à Páscoa, eu vejo no comércio. Porque na igreja, liturgicamente, vamos falar da liturgia. Na liturgia, o símbolo da Páscoa, por excelência, eu costumo dizer para o povo na igreja, o símbolo mais eloquente da Páscoa é o círio pascal, é uma vela muito grande, aquela vela enorme que nós vamos acender no sábado à noite, porque a liturgia do sábado à noite ela é muito expressiva, é uma vigília que nós fazemos
mais extensa um pouco do que as outras celebrações, ela começa fora da igreja com o acendimento de uma pequena fogueira, o fogo novo, do qual se tira o fogo para acender esse círio, essa vela. Nesse círio nós temos as letras gregas alfa e ômega, que significam princípio e fim, lembrando o livro do Apocalipse, que Cristo é o princípio e o fim da história de todas as coisas, o ano em curso, 2023, e 5 cravos, lembrando os pregos à cruz de Cristo, as chagas de Cristo, né, as feridas de Cristo na cruz. E geralmente uma cruz bem no centro. Por quê? Para lembrar que o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, é o mesmo que foi ferido na cruz. Não nos esqueçamos que nós começamos hoje toda uma programação na Quinta-feira Santa. A Semana Santa atinge o seu ápice hoje, na Quinta-feira Santa. Não só a Semana Santa, mas o ano litúrgico todo da igreja, o ano celebrativo todo da igreja, atinge o seu ápice hoje. Quinta-feira Santa, hoje à noite, ao cair da tarde, ao escurecer, nós nos reunimos para celebrar a missa da ceia do Senhor. E nós recordamos então, vivenciamos novamente a instituição da Eucaristia. O Cristo reúne os seus apóstolos e faz com eles a Páscoa, celebra a Páscoa judaica, dentro da qual ele institui o memorial da sua Páscoa. Isto é meu corpo, tomai e comei, isto é meu sangue, tomai e bebei. Por isso nós repetimos em toda a missa a mesma coisa. O corpo e o sangue de Cristo são dados a nós permanentemente. Institui o sacerdócio, ele transmite o sacerdócio aos apóstolos, né? Sacerdócio ministerial. Repete-se o gesto do lava-pés, como Cristo lavou os pés dos seus apóstolos, em sinal de serviço. O presidente da missa, o padre ou o bispo, lava também os pés de 12 pessoas, mas também pode lavar os pés de outras pessoas. Nosso bispo, Dom Sérgio, costuma fazer um gesto muito bonito. Depois de lavar os pés das 12 pessoas, que são crianças, homens, mulheres, adultos, velhos, ele às vezes sai pela igreja lavando os pés também, aleatoriamente, de outras pessoas, para mostrar que não é um teatro, simplesmente, mas é um gesto que precisa ser repetido, não só na liturgia, que na liturgia é fácil. A liturgia é um momento solene, muito bonito, e até muito assim, emocionante, mas o lava-pés ele tem que acontecer na vida. O lava-pés é serviço, é doação, é respeito, é humildade, e isso precisa acontecer na vida, e aí é o maior desafio, hoje à noite. Depois passamos um tempo em oração, diante de Jesus Eucarístico, porque hoje nós reservamos a comunhão para amanhã, porque amanhã, Sexta-feira Santa, é o único dia do ano em que não se celebra a missa. Amanhã é um dia em que a igreja faz um grande silêncio, um grande recolhimento, justamente contemplando o Cristo morto na cruz. E para meditar profundamente a sua paixão. Amanhã não celebramos a missa, mas celebramos às 15 horas um ofício, uma liturgia muito bonita, com os textos bíblicos, salmo, cantos, oração. Fazemos uma oração universal muito bonita, na qual rezamos pelo Papa, pela Igreja, pelos governantes, pelos transeuntes, pelos que sofrem. Rezamos pelos nossos irmãos judeus que nos precederam na fé no Deus único. É um momento muito profundo, muito bonito, momento de comunhão universal, tendo Cristo que se entrega por toda a humanidade como centro. Né? Amanhã é dia que se reza um Via Sacra, se faz a procissão do Senhor Morto, onde se tem tradição de fazer isso. Aí, oficialmente, a liturgia da igreja ocorre às 15 horas com esse ofício da paixão. Mas aí as comunidades vão de acordo com seus costumes, tradições, realizando outros momentos celebrativos também, como, por exemplo, Via Sacra nas ruas, encenação da paixão, procissão do Senhor Morto e tal, né? Sábado permanecemos nesse silêncio, nesse recolhimento, e à noite a grande vigília pascal, quando se faz a preparação e o acendimento desse círio, que é, digamos assim, o símbolo maior, mais assim eloquente, central, que vai ficar depois aceso em todas as celebrações durante os 50 dias do tempo da Páscoa.
O tempo pascal dura 50 dias e vai até a celebração de Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo. E em todas as missas, e depois ao longo do ano nas celebrações dos batismos. Quando nós vamos fazer batizados, acendemos o círio pascal, lembrando o Cristo ressuscitado, que quem é batizado mergulha na morte e ressurreição de Cristo. Então, liturgicamente, esse é o maior símbolo da Páscoa. Né? Lembra essa vela que traz o sinal da morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Não podemos nos esquecer que a ressurreição, a vitória de Cristo, não é uma glória qualquer, não brotou do nada. Que esse é o grande perigo, penso eu, da nossa cultura atual. Pensar que a glória, a vitória, isso brota do nada, não é? O Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, é o mesmo que morreu na cruz. Por isso, inclusive, na tradição da igreja, há uma coisa muito bonita. As imagens, as representações do Cristo ressuscitado sempre o apresentam com os sinais da cruz, nas mãos, nos pés e no lado transpassado, no peito. Né? Porque ele se apresentou assim depois da ressurreição. Inclusive, ele mostrou para Tomé suas feridas e disse: toque aqui. Há um livro, inclusive, muito interessante do padre Tomás Halik, um padre da República Tcheca, um grande teólogo, chamado exatamente isso: toque as feridas. Porque hoje o grande desafio nosso é tocar as feridas do Cristo nos irmãos e nas realidades da vida, para não nos perdermos numa falsa ideia do Cristo glorioso, completamente desvinculado das realidades da vida. Não é? Essa história da teologia, da motivação, do empreendedorismo por si só, né? É algo muito perigoso. Padre, tem gente aqui, a Silvia Nilva entrou, a Sueli Regina já estava aqui com a gente, assim como o Claudinho, mas tem gente aqui no meu WhatsApp perguntando o seguinte: Padre, eu realmente não posso comer carne na Quaresma, na Sexta Santa. Até quando isso? A Igreja propõe a abstinência de carne vermelha na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, bem como jejum também. Para pessoas entre 18 e 60 anos e que estejam também em condições de saúde para fazer isso. Porque a igreja não quer que ninguém faça nenhum sacrifício que coloque em risco a sua saúde e a sua vida. E a igreja propõe isso como sinal de renúncia, uma mortificação pessoal, abstinência no sentido de eu abro mão disso em sinal de sacrifício. O jejum, por exemplo, de comida, mas há também outras formas de fazer jejum. Eu encontrei pessoas nesta quaresma que me disseram: eu estou fazendo jejum também de rede social, por exemplo. Olha. Achei muito interessante. Pessoas que me disseram: eu estou fazendo jejum de certos pensamentos. Muito bem. Porque o jejum ele pode ser compreendido muito amplamente e precisa ser compreendido amplamente. Porque às vezes eu faço uma mortificação corporal apenas exterior, mas que não mexe com o meu coração. Mas essa abstinência de carne, oficialmente a igreja propõe quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, para pessoas de 18 a 60 anos que estejam em condições para fazer isso. E como sinal de mortificação e penitência, mas que também depois signifique o quê? Um gesto em favor de quem precisa materialmente. Eu preciso fazer o que depois disso? Eu preciso olhar para quem precisa de ajuda. O que eu vou fazer com o dinheiro disso? Eu posso depois falar: olha, eu quero reverter o dinheiro dessas coisas, do que eu abri mão, em favor de quem precisa de mim. Doação de alimento, socorrer quem precisa e tal. Olha aí. Bem, eu costumo dizer, Padre, costumo falar pelo menos para minha família, para meus parentes e para os meus amigos, que assim, de forma geral, repita como mantra as virtudes cardeais e teologais. Vamos lá. Equilíbrio, prudência,
justiça, o senhor me corrija se eu estiver errado, coragem, justiça, as 4 cardeais, e as teologais fé, esperança e caridade, não é? Eu penso que se a gente tiver ao menos isso em mente e fizermos uma reflexão, e ela precisa ser diária, constante, permanente, já é um primeiro passo. Com certeza, porque as mudanças têm que acontecer de fora, de dentro para fora. Né? Uhum. Toda mortificação corporal, eu penso que sempre é válida, mas desde que ela reflita um desejo de mudança interior, sabe? Porque senão fica essa coisa muito, essa religiosidade muito externa, e foi justamente aí que Jesus teve muito conflito com muita gente no seu tempo. Gente muito boa, gente muito interessante, mas que não passava desse verniz, dessa cera. Né? Eu me lembro um professor de teologia moral que dizia o seguinte, ensinava o seguinte: mais do que honestos e corretos, nós temos que ser santos. Todo santo é honesto, mas nem todo honesto, nem todo cumpridor do dever é santo. Porque às vezes a pessoa cumpre o dever até mais por orgulho, por vaidade, do que por santidade. Então, viver de dentro para fora essas mudanças. E a Páscoa tem que ser para nós, agora há pouco nós falamos da data da Páscoa, né? O primeiro domingo, mais próximo sempre da lua cheia, do equinócio e da primavera no hemisfério norte. O domingo se tornou o centro para nós, da nossa vida, a nossa Páscoa semanal por causa disso. Mas a Páscoa tem que ser o nosso procedimento, o nosso viver novo, a nossa metanoia, a nossa metamorfose, tem que iluminar toda a nossa vida. O padre Henry Nouwen, um grande autor de que gosto muito, ele diz assim: para aqueles que indagam, que perguntam se a ressurreição aconteceu, eu me pergunto se ela não acontece todo dia, se temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, a ressurreição, claro, nós cremos, como cristãos, temos fé na ressurreição dos mortos, na ressurreição final, na vida eterna, evidentemente. Mas cremos que Páscoa, que ressurreição também precisa ser, desde já, uma realidade batismal, uma realidade de vida que vai já nos mudando aqui, né? Na esperança, já somos ressuscitados, já somos homens e mulheres novos, que vão tendo palavras novas, pensamentos novos e atitudes novas para com Deus e para com os irmãos, para vencer a violência, o medo e tudo aquilo de fato que nos atrapalha de viver plenamente, né? É isso. Agora são 9h04. A programação de todas as paróquias da Diocese de Araçatuba está lá no site, nas redes sociais. Exatamente. Também, né, padre? Na nossa catedral, Catedral de Araçatuba, Facebook, Instagram, podem entrar lá. E a partir de hoje vivemos o ápice, não só da Semana Santa, mas do ano litúrgico todo, se Deus quiser. É isso. Mais uma vez, meu agradecimento a Cláudio Henrique por ter facilitado a presença aqui do padre Guabiraba. Padre, salvo engano, seu pai também de fato, faleceu há pouco tempo, né? Semana passada, dia 28. Meus sentimentos muito ao obrigado. senhor. Também, ouvindo você falar agora do falecimento do seu Vanderlei Morotti, eu vivi isso a semana passada, e um momento triste, mas também de grande esperança, e experimentei também na minha carne, na minha vida. A morte traz essa amargura e ao mesmo tempo essa esperança para nós que cremos na vida plena. Né? Bem, obrigado. A minha solidariedade ao senhor. Quero agradecê-lo pela presença, ainda mais sabendo que o senhor tem muita coisa, assim como todos os padres de hoje até domingo, para fazer. E fica aqui, o Claudinho está nos agradecendo pela abertura do espaço. Fica aqui a nossa disposição em sempre que houver uma sugestão de pauta, o Cláudio sabe disso, nos envie para que a gente abra os microfones do Jornal da Manhã. Eu agradeço imensamente a você, a Jovem Pan, e desejo a você e a todos uma feliz e santa Páscoa, sempre, a cada dia, este ano e sempre. Obrigado. É isso, padre, muito obrigado pela participação novamente. Eu vou ficando por aqui, porque já são 9h06.
Você que está aí do outro lado, saiba que amanhã não tem Jornal da Manhã Araçatuba. Eu volto na segunda-feira. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, no site lr1.com.br, no aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência. Você continue na Jovem Pan com muita música boa, pop e rock. Tenha um excelente dia, um ótimo feriado, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem. Padre, muito obrigado.